E aí, a gente tá chegando com o Pode Mais aqui pra você, o podcast da Mais Esportes Rádio Oeste Capital, aqui nos nossos canais de streaming de áudio pra você, sempre pra Brahma Duplo Malte. Bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem, distribuída em nossa região pela ACB Bebidas. A gente hoje está estreando um novo estúdio para as gravações dos podcasts da Mais Esportes e da Rádio Oeste Capital. Palmas! Com a produção de áudio de Edson Koguta. E a gente está aqui na Voice Produtora trazendo então o melhor áudio para você. A gente sempre tenta a melhor conveniência para o nosso ouvinte. E podcast de áudio tem que ter áudio bom, né? Tem que ter áudio bom, exatamente. Então por isso a gente está aqui. E evoluímos. Para quem não sabia, a gente gravava com 2 microfones. Isso. Então ficava passando assim como se fosse uma batata quente. E agora a gente consegue todos falar. Com 6 microfones. Dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Vou parar de ser boicotado nesse podcast. Agora pronto, falei, tô leve. Até porque Já é o seguinte, falei. né? Tu era boicotado porque O quando você tempo queria inteiro. falar, o Rangel ou o Matheus ou o Giovanni tiravam o microfone de você. O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Pois é complicado. Hierarquia é o nome disso. Isso. Só porque eu cheguei agora, pô, é complicado. Pois é, né? Mas que legal que a gente tá aqui. A gente quer levar sempre o melhor áudio, sempre o melhor produto pro nosso ouvinte e não poderia ser diferente aqui no nosso Pode Mais, no podcast também aqui da Rádio Oeste Capital. O Dudu vai estrear no futuro um podcast de entrevistas. Exatamente. O Rangel já tem o Mais Chape, que ele traz as informações da Chape. Você tem o Pode Mais, além do Arquibancada Alviverde, que é um podcast pica das galáxias. Ouvi o último episódio lançado com o Derlei, Isso. Paulinho Magro e Thiago Zardo. Um espetáculo, cara. Muito sério. Muito bom, cara. Eu achei excelente. 30% da renda per capita do Brasil Tá ali, Tava ali. podcast. 30% porque o Derlei, no caso, não contou muito. Trabalha no banco, né? Aqui 0,001, né? Isso porque o Dudu é a nossa... É verdade. Bom, galera, então a gente já fez a introdução aqui do nosso Pode Mais. Vamos falar um pouquinho dessa semana da Chapecoense, uma semana que a Chapecoense tem livre para treinar. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo contra o Hercílio e sobre a Copa do Brasil. Porque é o seguinte, a gente vai ter o jogo contra o Hercílio no sábado, Rangel, e a Copa do Brasil é na terça. Então a gente já vai falar um pouquinho da Copa do Brasil e do jogo contra o Hercílio para que a gente não precise gastar aí mais um tempo aqui, porque o tempo é caro aqui na Voice, né? Para gravar mais um podcast na segunda. Perfeito. Sabe que, só uma curiosidade, o que mais estão reclamando, tanto lá em Hercílio, lá em Tubarão, quanto lá em Motoclube, em São Luís do Maranhão, são os dias. O pessoal tá bravo porque tem jogo no Carnaval. Ué? O pessoal da Hercílio Luz queria... Não, tô falando sério, queria o jogo na sexta-feira. Certo. Porque no sábado é de Carnaval. Ele é pertinho de Laguna, né? É uma maravilha. Carnaval, cara, não é possível, cara. É uma maravilha. Vocês querem prejudicar o Hercílio? E agora, pela manhã, poucas horas antes da gravação deste podcast, o pessoal do Motoclube também reclamando. Porque vai ser no final do Carnaval, às 7 horas da noite, e a expectativa não é de um grande público assim lá em São Luís. Pelo público. Eu achei que poderia até ser por conta de não conseguir segurar os jogadores no final de semana, né? Não. Mas eu já fui em jogo em final de semana de Carnaval. Eu também. Ou você Não, fez óbvio jogo? que eu fui assistir o jogo. Em 2019, eu cobri um outro time aqui no estado. Não vou falar que era o Marcílio Dias. E tinha jogo lá em Criciúma. No final de semana de Carnaval. Sábado. No sábado. Eu fui na sexta-noite, voltei na terça. Fiquei em Laguna. Mas tu com aquele cabelo lá não adiantava também pro Carnaval, Papai. né? É um cabelinho cansadíssimo. Pra vocês, qual é a melhor noite de Carnaval dos 4 dias? Sábado. Sábado? Fecha? Todas, papai. Não. Tem uma melhor. A terça é ruim. A terça já é nostálgica. A terça é melancolia. A terça é ruim. Domingo. Porque no sábado tu faz o contatinho, no domingo tu vai pro jogo, na segunda tu mantém, na terça regenerativo. Cara, faz tempo que eu não brinco Carnaval. Eu acho que sábado é o melhor, assim. Mas o domingo também é bacana. O sábado, eu sou cara casado, eu já vou com o contato pronto. Pra mim, é sábado, segunda.
Sim, é sábado e segunda. Porque pra quem não trabalha com comunicação como a gente, na terça geralmente é feriado. Então dá pra estourar a boca do balão. O Edson tá pensando agora, não é sobre futebol isso aí que vocês estão falando? Eu meti aqui um ditado, estourar a boca do balão. A minha identidade é amarela mesmo. Ele pulava carnaval quando tinha a escola de samba em Chapecó. Lá nos anos 60, de fato, o sábado era melhor. Anjinhos da Paia Funda ele ia, que é a escola de samba em Chapecó. Fala sobre o jogo aí, Dudu. Vamos falar sobre Chapecoense e Camboriú. Espero que não seja um carnaval igual foi a última vez que a Chape jogou lá, né? O Dudu folgou no jogo, mas obviamente assistiu. O Rangel trabalhou na reportagem, eu comentei o jogo. Foi um jogo interessante e eu falei, Dudu, não sei se você concorda e até você pode discorrer sobre isso, que era um dos primeiros jogos que a Chapecoense ia ter para ela vislumbrar o que seria um embate de quartas de final no Campeonato Catarinense, e foi mesmo. Que loucura falar isso, né? Não, eu concordo contigo, porque o Camboriú tá com um time bem estruturado. Quem assistiu o jogo percebeu isso, né? Obviamente que é um clube sem muita tradição aqui em Santa Catarina, mas o trabalho tá sendo muito bem feito. O técnico lá é Luan Carlos, né? Isso. É um garoto ainda, ele tem a minha idade, ele é mais novo que eu. Ele nasceu em 92 e eu nasci em 91. Quantos você tem? Eu tenho 30. Cara, você é novo, hein, cara? Sou novo, E ele é mais novo do que eu, e já tem trabalhos, inclusive foi auxiliar do Brusque, foi treinador em outros clubes, conseguiu organizar bem a equipe do Camboriú, e foi um desafio bem grande para a Chapecoense, tanto que o Camboriú está na frente da Chape na tabela de classificação. Então foi um teste bem legal de ver, mas dá pra gente perceber aquilo que a gente vem falando constantemente, né? O quanto que a Chapecoense precisa amadurecer e evoluir pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. E mais, pensando em Copa do Brasil também, né? Porque é um jogo só. O Chape tem a vantagem do empate, mas é um desafio também, né? Daqui a pouco você pega um time, o Motoclube tá invicto. Até a gravação desse podcast não tinha perdido nenhum jogo no Campeonato Maranhense. E não vai perder porque só joga contra a Chape. Então tem todo esse tempo para se preparar. Claro que o Campeonato Maranhense lá fez 4 jogos, 3 da primeira fase, aí classificou para a semifinal e já passou, né? Então o nível não é tão alto lá. Tem o Sampaio Corrêa, que é o principal clube, tá na Série B, e o Motoclube depois, né? Então, mas assim, mesmo assim a Chapecoense tem que estar preocupada com essas questões todas e tá preocupada, né? Prova disso é que alguns jogadores que estavam pendurados já levaram um cartão amarelo, né? 4 desfalques para o próximo jogo, que não é só por conta de se livrar dos cartões amarelos pensando na próxima fase do estadual. É também pensando no desgaste e descansar esses jogadores. A informação que eu tenho é que mais jogadores mesmo, os que não estão suspensos, né? Os que não conseguiram os que não conseguiram receber o terceiro amarelo, também poderão ser poupados no próximo sábado. E uma outra curiosidade lá do Motoclube, porque eu estou estudando aos poucos. Isso é bom. O principal jogo é contra o Sampaio Corrêa. Aí na final do Maranhense, o presidente do Sampaio Corrêa e o presidente do Motoclube fizeram um acordo. Se o Sampaio ganhar, o presidente do Motoclube vai raspar o cabelo. Se o Motoclube ganhar, o presidente do Sampaio raspa a barba, porque ele não tem tanto cabelo. Meu Deus. Então existe esse acordo entre as duas instituições maranhenses. Muito bem. Pessoal, você falou sobre jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo não vão jogar contra o Hercílio, serão poupados, obviamente, né? Limpou o cartão no Catarinense e ainda poupa aí energia para jogar a Copa do Brasil, que eu acho que é o principal objetivo do primeiro semestre da Chapecoense. Vamos ouvir o que o Thiago Real falou pós-jogo, porque ele fez uma leitura bem bacana. A Chapecoense teve no máximo 10 dias de treinamento em pré-temporada. E vai ser a primeira semana desde a pré-temporada que a Chapecoense vai treinar durante a semana inteira, vai ter a semana livre. Então o Thiago Real vai falar, e falou o Rangel, vai falar aqui no nosso Pode Mais também. Olha, eu vejo o time bem desgastado, né, fisicamente. A equipe tá bem fisicamente, mas não tem como, né, cara? É surreal, né? A gente joga a cada 3 dias, principalmente pela preparação que a gente teve de pré-temporada, praticamente uma semana de pré-temporada. Então, assim, com o decorrer das partidas, você vai sentindo um pouco mais, mas acho que a equipe tá suportando bem e tá tendo um volume legal. Acho que é isso que a gente tem que tirar. Essa semana agora vamos tirar para se preparar bem fisicamente, para na próxima semana a gente voltar com tudo. Tá aí, Rangelzinho. Thiago Real no pós-jogo contra o Camboriú. Ele tem uma leitura muito boa, né, dos jogos lá em Concórdia. Ele já tinha feito uma boa fala depois do jogo, falando que o grupo estava fechado, e ele cita a palavra desumano, né? Sim. E, de fato, o Chapecoense fez 9 partidas em 31 dias. A cada 3 dias é um jogo.
E aí as lesões vêm também, né? Vem o desgaste mental e físico, né? Veio pra Chapecoense, né? Pro Hercílio Luz, por exemplo, que é o adversário da Chape, não veio. Pelo tempo de preparação, Claro, talvez. pelo tempo de preparação, né? E também pelo... Assim, não adianta ter tempo de preparação se você não tem bons profissionais. O Hercílio Luz tem um grande preparador físico, que é o Alexandre Souza, trabalhou na Chapecoense. O técnico Raul Cabral também é muito competente. E o trabalho lá está sendo desenvolvido maravilhosamente bem. Eles têm uma comissão técnica de Série B jogando um campeonato catarinense. Por isso que estão na frente de vários clubes aí, que Figueirense, que é a Série C, por exemplo. Deu para perceber no jogo contra o Camboriú mesmo que esse processo de pré-temporada ele ficou cada vez mais importante e preponderante na preparação para o ano. Chapecoense, com 20 minutos do segundo tempo, já estava colocando a língua de fora. E eu já vou dizer aqui, a gente tem o discernimento que é por conta da pré-temporada. Ninguém está falando aqui que a Chapecoense está sendo mal preparada fisicamente. Eu vou deixar claro aqui já. Sim. Né? É por conta da... Tem gente que não tem esse discernimento. Tem gente que está lá gritando, pô, tem que correr, não sei o quê. Cara, foram 10 dias. Eu trouxe uma informação aquele dia, né, Rangel? Foram 16 dias corridos, 10 sessões de treino, com uma interrupção por causa da Covid. Mas o que afeta a Covid? Para explicar, né? Os grupos... Eles se dividiram, né? Claro. E aí um grupo ficou 5 dias fora, enquanto o outro tinha uma carga. O grande desafio é equiparar isso. Exato. Equilibrar, Aí voltou o grupo primeiro. Aí nós tivemos um outro surto. Aí saiu. Aí ficou a galera que não testou positivo. Sim. A gente tem que colocar isso em conta e por isso que a análise ela não pode ser tão simples. E o torcedor que nos escuta, seja nas transmissões, seja nos programas Golaço ou aqui no nosso podcast, vai sempre, pelo menos da nossa parte aqui, vai entender que a gente vai colocar todos os pontos para depois fazer uma avaliação. Mas poderia ser pior. Poderia ser bem pior, porque a Chapecoense perdeu a parte da comissão técnica, o treinador e o auxiliar. Sim. E o preparador físico é da casa. Isso é bom. Isso foi uma grande acerto, né? uma grande sacada e um acerto da diretoria desse ano, porque em outros anos, desde 2018, a Chapecoense vem trocando muito a sua preparação física. Isso é muito ruim. Pro longo prazo é péssimo, né? Péssimo. O ano que a Chapecoense manteve nem manteve o mesmo preparador físico, trocou, mas foi no início da temporada, foi na Série B, né? Que começou com o Alexandre Souza, que está no Hercílio Luz. Ele saiu junto com o Emerson Maria, porque ele fazia parte da comissão do Emerson. E aí chegou o Marcelo Holding, que ficou. Baita profissional. Que é um baita profissional. E daí ele ficou, né? Ficou esse tempo todo, mas depois quando saiu o Humberto Louser, ele acabou saindo junto. E aí começaram as trocas, assim como 2018 o Chapecoense sofreu muito também por causa de muitas trocas. 2017 foram 2 ou 3. 2019 também, né? 2019 muitas trocas também, porque cada comissão trazia o seu preparador físico. Eu acho um grande erro. E daí tem um que trabalha mais para o jogador ter força, tem outro que trabalha velocidade, tem outro que trabalha resistência, tem outro E aí, meu amigo, esquece. É isso aí. Vamos falar de Hercílio e Chape. Na verdade, assim, eu posso ser bem sincero, para mim é um jogo M da rodada para Chape contra o Hercílio, porque eu tô pensando na Copa do Brasil, cara. Sim, porém, é um jogo importante para Chapecoense. Para ficar entre os 4. Para ficar entre os 4. Ah, mas por que é importante ficar entre os 4? Porque no regulamento você coloca lá os 4 primeiros colocados decidem as quartas de final dentro de casa. Então joga primeiro fora e depois joga em casa. E isso é bem importante. Claro que não faz uma grande diferença, mas agora que tem o torcedor ao lado, é importante você ter lá os torcedores e, enfim, você cria um clima, a parte financeira também é importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês preferem, se vocês fossem treinadores, de um clube de futebol, vocês preferem jogar a primeira fora ou a primeira em casa? Decidindo em casa ou decidindo fora? Por quê? Muitos treinadores dizem, vou resolver minha vida em casa. Fora eu vou segurar o resultado. Jogo na defensiva fora de casa. Outros treinadores dizem, não, vou lá para não sofrer muito gol, para não perder, para trazer a decisão para casa. Sim. O que vocês preferem? Depende do time que você tá, né? Se fosse uma Chapecoense, eu ia preferir decidir em casa, porque eu sei que a força da torcida faz muita diferença. Quando tá presente e quando tá unida ali no mesmo canto, né? Porque se for falar que a torcida Chapecoense fez diferença nos últimos jogos em casa, não fez. Ai, cara, tu falou o que eu tava pensando.
Depende, se a torcida for, né? Não, mas é que jogo de mata-mata a torcida vai, né? Vai. Quarto de final, final, semifinal, o torcedor vai. Então eu ia preferir decidir em casa. Até pra criar esse clima, enfim, né? Pra ter essa união time-torcida. Mas, no histórico recente da Chapecoense, quando teve final, em casa perdeu, né? É pior. Foi pior. Contra o Brusque ganhou fora, né? E na final que venceu, perdeu. Perdeu em casa. Perdeu em casa. Sim, foi 2017, né? Ganhou fora de 1-0, perdeu em casa de 1-0 e daí tinha a vantagem de ter melhor primeira fase. 2018 perdeu pro Figueira, 2019 perdeu pro Avaí. 2018 perdeu pro Figueira no regulamento mais esdrúxulo Ridículo. que eu já vi, Absurdo. assinado pela Chape. Sim, assinado pela Chape. A Chapecoense, ela precisa ganhar mais um jogo pra ficar entre os quatro. Hoje a diferença da Chape para o Concórdia são de 2 pontos. A Chape tem 16. Cadê eu? Viu? Sabe o que vai acontecer? Vai rebaixar o Marcílio na última rodada. Cara. Não, assim, ó. Um dos 2 jogos a Chapecoense tem que ganhar. Mas qual é a probabilidade da Chapecoense vencer o Ercílio? Eu acho que nesse jogo, com os desfalques, com o pensamento na Copa do Brasil, é um jogo que a Chapecoense pode perder. Mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar, mas pode perder. E contra o Marcílio vai jogar praticamente com o time todo titular. E aí, meu amigo, se o Marcílio não fizer o deverzinho de casa aí nessas 2 primeiras partidas que tem agora, né? Na atrasada e na 10ª rodada, 11ª rodada pro Marcílio pra ganhar da Chape não vai ser fácil, Foi na última sexta-feira, né? Antes do jogo contra o Camboriú, uma das perguntas do Golaço era quantos pontos a Chapecoense faria na primeira fase, né? Sim. A Chape tinha 15 e teria mais 3 jogos. O meu palpite era 19. Você vai vir com essa história de novo, que você acertou 100%. Não, meu palpite era 19 pontos. Meu Deus. Já somou um empate. O meu cálculo era um empate e uma vitória. Cara, próxima semana vamos botar uma bola de cristal em cima dessa mesa. Cara, mas vocês têm que respeitar a história, gente. Tá bom. Não sou eu que tô dizendo. Resgata o programa lá. Eu falando 19 pontos. Ou resgata todos os programas aí que eu dei palpite de resultado. Entendi. Não, tudo bem. Não, eu acho que na semana passada tu errou bastante os resultados. Não. Semana retrasada. Ó, o Concórdia enfrenta o Juventus em casa e o Próspera fora. Hoje, o Concórdia tem 14, mais 16 vai pra... 19 fica entre os 4. Vai fazer 17. Não, mas 19 fica entre os 4, eu acho. Eu também acho. 19 pontos, a Chapecoense fica entre os 4. Se ganhar uma, vai 19. Vai fazer 19, então, meu palpite é que a Chapecoense vai fazer 19, vai acabar em quarto e vai pegar o Concórdia na semifinal. Tá bom. Que vai ficar em quinto. Perfeito. Tá gravado na aqui, semifinal né? Não, desculpa, nas quartas de final. Não, tá gravado não, tá lá no grupo. Isso, tá... Não, tem que respeitar minha história, a nossa rapaz. audiência precisa entender isso. Ô, Rangel, vamos trazer uma palavra aqui do Bolívar. Eles sabem. Que está invicto no comando da Chapecoense. Eles sabem como é que foi. Ganhou 2 jogos e empatou 1. Sim. Já fez muito mais que Jair Ventura, que Pintado. Mas no Catarinense. Que Mozart. Não, no Catarinense. Que o Mozart não. Tô brincando. Que o Mozart não. Não, que o Mozart falta uma vitória, né? E pra ele igualar o Felipe Conceição, ele precisaria ter vencido, né? É verdade. Porque o Felipe Conceição, 3 jogos, venceu 3. O Mozart estaria até hoje tentando fazer a saída de 3 ali com o time da Chapecoense e não iria conseguir. Não. Cara, opinião impopular. O Mozart, depois de Humberto Louser, foi o melhor técnico que passou aqui. Cara, @Dudu Florão no Twitter. Pode xingar, puxa a Pode fila. colocar aspa. O Bolívar fala do Vitor Becker. Vitor Becker, vamos falar do Vitor Becker aqui, então. Zagueiro que foi bem nos últimos jogos. E será que vai pintar no time titular? Vamos lá. Muito feliz, cara. O Vitor é um cara que vem demonstrando aí muito potencial. Na verdade, já não é nem mais uma promessa, é uma realidade e tem que pensar dessa maneira, apesar da pouca idade. Então, vem fazendo boas atuações, é por isso que vem atuando. E esse é o critério que eu uso, né, do desempenho dentro de campo sempre. E ele vem tendo sempre bons desempenhos. E hoje, novamente, né, teve um grande desempenho. É um jogador do clube, eu acho que isso é importante, né? Um jogador criado nas categorias de base do clube. Então, eu acho que a Chape tá bem servida, né? Eu acho que outros setores também têm jogadores interessantes. Mas se tratando do Vitor, a gente falando, um cara que joga simples, efetivo e de muita imposição, né? Apesar da pouca estatura, é um cara que tem um bom tempo de bola.
E falei pra ele, até brinquei, que só faltou fazer o gol, que ele teve uma oportunidade hoje, né? E ele é um cara que se cobra muito, apesar da pouca idade, um jogador muito jovem, mas um jogador que se cobra muito, mas tem um grande futuro pela frente. Tá aí, Bolívar. Melhor zagueiro da Chapecoense, titular incontestável. Pra gente, né? Pro Bolívar, não. Embora ele fale que por merecimento estaria no time, o Vitor Becker ganhou a vaga porque o Frazan se machucou. Mas por merecimento, é o zagueiro titular. Foi o que melhor teve desempenho nesse campeonato catarinense até agora. Mais que Reginaldo, mais que Frazan. Inclusive, a dupla de zaga seria Frazan e Vitor Becker. Reginaldo o atrás do Frazan joga Sesco. pela esquerda? Não era ele que tava jogando, né? Mas quando jogou com o Becker e Frazan, o Becker jogou na esquerda. É porque eu acho que Foi contra o Avaí, eu né? acho que o Reginaldo, ele fica muito torto na esquerda e na direita ele fica meio torto. Ai, cara. Mas cara, ele não tá jogando bem, cara. Não, exatamente. Ele não tá jogando bem, ele não é um jogador, ele não é um zagueiro que passa confiança pra mim. Tem que identificar o motivo, né? Se é isso que ele pode entregar, ou se tá passando por um momento ruim, e você tem que entender por que tá passando pelo momento ruim. Mas até agora, nenhuma partida que você fala assim, pô, esse é meu zagueiro. Nenhuma. Diferente do que a gente tem falado do Vitor, né? Sim, Vitor Becker, tranquilo. Vitor Mas, Becker, assim, 20 anos, Rangel. Precisa mais, né? Precisa outro zagueiro aí pra compor junto. A gente já tem falado em vários programas e na programação da Oeste Capital e também da Mais Esportes que a Chapecoense vai precisar contratar. Aí, o vice-presidente, o professor Paulo Pagliari, falou na coletiva sobre essas contratações, né, Rangel? Isso. Falou sobre um número e nós vamos ouvir agora Um número aqui no nosso mágico de contratações. podcast. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Estou sendo um pouco repetitivo. A gente tem um patamar de valor, né? E a gente tem perdido jogadores. Perdido não, a gente não conseguiu trazê-los devido a esses valores. Mas a gente não desiste nunca, a gente tem mapeado as posições que nós precisamos e a gente tem jogadores também. Nós temos o Carlos e o Vitor Hugo que todo momento estão nos auxiliando, né? Estudando esses jogadores. E a gente tem algumas coisas já para a semana que vem. Então, se nós conseguirmos estar dentro do nosso patamar de valor, a gente vai trazer e vai complementar aquilo que é uma necessidade. Não tendo qualidade, mas nós precisamos de peças para compor um grupo para uma Série B, que uma Série B é muito longa, né? Então, essa é a nossa intenção em trazer 6 jogadores ainda. Nós temos um zagueiro, primeiro e segundo volante e o beirada, né? Ou extrema, como vocês entenderem melhor. 6, tá bom? Eu acho que é o número que eu traria. Pelo menos. Pelo menos, Pelo menos 6. Só que, cara, eu não quero contestar o professor, mas esse número, ele me parece um pouco discrepante do que o próprio Ney já falou. O Ney falou em 5, mais os 3... que haveria uma composição contra os clubes, não é isso? Sim, que era Grêmio, Flamengo... Isso. Mas até com... Eu conversei com ele sobre isso. Mas aí eu posso não estar contestando o professor, porque daí vieram Ederson, Léo e Guedes. Então Sim. já são 3, mais 3, então tá certo. Tá certo o cálculo. O professor acertou. mas o Guedes pode ser dentro desse cálculo dos 3 do Ney. Então são 9, né? Eu perguntei no início do mês aqui, até teve uma discussão. Não, até uma discussão no Golaço, né? Na época falavam de 4 a 5 peças. Eu pedi mais os jogadores que podem vir do Fluminense, Flamengo, do Grêmio, já veio mas talvez venha mais. E a resposta foi não. Não, mas então tá certo, né? Então porque o 6 pode se transformar, sei lá, em 9. Depois que a gente falou sobre isso, depois dessa pergunta, o Léo chegou, zagueiro. O Guilherme Guedes, lateral esquerdo em composição com o Grêmio, chegou. E o Ederson também veio. Então teria mais um jogador em composição com outros times e mais 4 jogadores aí daquela primeira promessa. Seriam 8. E aí o professor falou mais 6, então seriam 9 contratações. A minha cabeça tá aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo cálculozinho. No final vem quase um time. No final vem 9. Mas é isso, é por aí, né? Eu acho que pra Série B tem que ter um time... Tu tem as posições aí, né? Ele falou, né? Zagueiro, volantes, primeiro e segundo. Zagueiro, volante, primeiro e segundo volante e extremas. Mas isso é o que ele falou, né? Eu acho que pode ter havido aí um erro na questão da pluralidade dos zagueiros.
Mais de um. Mais de um. Bom, a gente pode estar fazendo uma avaliação errada. Eu não consigo avaliar que o Reginaldo seja um zagueiro que vá suprir a necessidade aí. Mas o cálculo deles é em cima do Léo, né? E também não consigo entender ainda que o Sesco é um jogador que mereça a oportunidade no time de cima. Mas tem que colocar a jogar, né? Esse jogo contra o Ercílio Luz era uma boa oportunidade, por exemplo. Fazer a dupla de zaga Sesco e Vitor Becker. Um elenco de Série A ou de Série B, que são elites no Campeonato Brasileiro, é composto por 6 zagueiros no mínimo. No mínimo. Aí você vai escolher se são 2 da base ou se é um zagueiro só da base. Mas é 2 titulares, 2 reservas imediatos e 2 da base. Cara, se o Léo entrar e corresponder, já tem 30%, 40% do problema resolvido. O Vitor tá bem, o Léo, aí o Reginaldo e o Frazan. Seriam os reservas imediatos. Por uma Série B, onde o nosso time ganhou com o Humberto Louser, com o Luiz Otávio, tirando tudo de cabeça, o Reginaldo é alto. Não, mas peraí. Não tô comparando. Não, peraí. Rangel acaba de comparar Reginaldo com o Luiz Otávio aqui. Não comparei a altura. A principal característica do Luiz Otávio na Série B da Chapecoense não foi o jogo aéreo. Do Reginaldo pode ser? Foram as bolas longas, que ele tem muita qualidade. Do Reginaldo pode ser? Vai ser bom pra treinar o ataque da Chape contra defesas altas. Então. E aí tem o João, o Sesco. E o Iago, que também é da base. Pois é aí que eu me refiro. Mas tem categorias de base pra disputar jogos e tudo mais? Eu não... Só que eles não têm mais idade, Eu não vou falar de novo do o Iago Reginaldo não tem mais idade? Não. O João não tem, pelo menos. Então, aí... É isso que eu tô querendo dizer. Esses jogadores, eles deixam de ser... Juniores. Eles são do elenco principal. Buscar empréstimo, né, para algum deles. Isso, é isso que eu quis dizer. É exatamente isso que eu ia dizer. Eu emprestaria um desses zagueiros e traria mais um. Sim. Se você tem contrato com esses zagueiros, eu emprestaria e traria mais um. Você faz uma composição salarial aí e traria mais um para ser o reserva imediato no lugar do Reginaldo. Só para eu esclarecer, são parecidos, ó. Luiz Otávio, 1,94. Reginaldo, 1,93. Cara, o Rangel... É um fanfarrão, né, cara? Cara, a gente teve várias pérolas aqui. Uma é sobre o Mozart e outra sobre o Reginaldo ser muito parecido e semelhante com o Luiz Otávio. Tomara, Rangel, que você esteja certo e a gente esteja errado. Porque do Mozart eu sei que eu tô certo e vocês estão errados. Pois é, né? O cinema abriu, né? Voltou, né? Zagueiro de cinema, Luiz Otávio. Isso. Zagueiro de cinema. Fez uma bela Série B. Foi. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil. Copa do Brasil, jogo importante da Chapecoense na próxima terça-feira, no Maranhão. E a gente tem que tirar o fantasma do ano passado contra o ABC, né? Pode falar, eu vou falar depois um. Isso, tu fala da parte financeira, Dudu, mas é toda aquela questão que envolve jogos contra um time que não tem tanta expressão assim, né, num cenário brasileiro. A Chapecoense tem que passar de qualquer jeito. Joga pelo empate, mas vive um momento melhor do que o próprio Motoclube. Assim, que posição o Motoclube estaria no Catarinense? Cara... Eu sou muito honesto em dizer, e isso é um pecado, eu não acompanhei nada do Motoclube. Vou começar a estudar a partir de agora. Seria próspera. Ali naquela parte da tabela... Juventus de Araguá ganharia do Motoclube. Pode ser. Assim, o Motoclube, ele não... O Chapecoense tem mais que obrigação, né? O pessoal não devia nem estar preocupado tanto assim com a Copa do Brasil. Não, mas é mais o trauma, Eu tô né? preocupado pelo trauma. Não. Porque assim, na minha opinião, ano passado tinha tanta obrigação quanto a de hoje. Contra o ABC. Principalmente por ter vencido o primeiro jogo por 3-1, cara. Uma coisa que a gente não fala nessa Copa do Brasil no ano passado é aquele pênalti mandrake que o árbitro deu aqui, né? Mas é que, cara, não importa. Não, eu sei que não importa, mas assim, não foi pênalti. Não foi. Não, longe. Só que não dava pra ter perdido daquele jeito. Tudo bem. O problema é o 3-0 fora. Viu? Terminou o jogo lá, um colega de crônica esportiva chegou pra mim e fez assim, ó... Quem que pega? Os caras não estavam preparados, não sabiam quem que pegariam se passariam.
O jogo já tava perdido, eles foram lá e ganharam da Chape, velho. E esse Por 3-0. E esse jogo contra o ABC gerou um impacto financeiro muito grande para a Chapecoense, não só na temporada passada, porque ano passado a Chapecoense perdeu 2,7 milhões de reais por ter sido eliminada. Só que esse ano a Copa do Brasil ela é dividida em 3 grupos. O grupo 1, que são os 15 primeiros clubes no RNC, que é o Ranking Nacional de Clubes. O grupo 2, que são os times da Série A, que não estão entre os 15 no RNC. E os demais. A Chape está nos demais. E isso gera diferença na premiação. Então, assim, ó, o grupo 1, na primeira fase, que são 80 clubes, né? Primeira fase, quem está no grupo 1, 1.270.000. Grupo 2, 1.090.000. E grupo 3, 620.000. A Chape vai ganhar 620.000 para jogar contra o Motoclube. Se avançar, a Chape vai ganhar 750.000. O grupo 1, 1,5 milhão. E o grupo 2, 1.190.000. A posição da Chape no ranking nacional de clubes é 17º. Ou seja, por pouco não estava ali entre os 15. Ano passado estava entre os 15. A diferença da Chape para o América Mineiro, que é o 15º, são 392 pontos. E daí o cálculo do ranking nacional de clubes funciona assim. Você leva em conta a participação dos clubes nos últimos 5 anos no Brasileiro e na Copa do Brasil. Cada ano tem um peso. Então, 2021 tem um peso 5, 2020 peso 4, 2019 peso 3, 2018 peso 2, 2017 peso 1. A Chape, por não ter vencido o ABC, foi eliminada na terceira fase da Copa do Brasil. São 100 pontos. Com peso 5, 500 pontos. Que o 2021 é peso 5. Se tivesse avançado, seria 200 pontos para quem chega nas oitavas de final. Com peso 5, 1.000 pontos. Ou seja, 500 pontos a mais. A diferença para o América Mineiro, que é o 15º colocado, é de 392 pontos. Ou seja, a Chape perdeu 2.700.000 da Copa do Brasil em 2021 e perdeu pelo menos mais 650.000 da Copa do Brasil 2022. Em um jogo que perdeu por 3-0 do ABC. Esse valor pode chegar a 1,5 milhão, a 1.400.000, caso a Chapecoense avance, porque assim, não muda nada o adversário. A Chapecoense continuaria no mesmo pote e tudo mais. Não, a premiação ela só mudaria. Muda a premiação. O adversário seria o mesmo. Então a Chapecoense pode perder 1.400.000 reais por conta daquela eliminação, mais os 2,7 milhões, dá 4.100.000 reais. E já me falaram de um adiantamento de receitas da inicial da Copa do Brasil. Então a Chapecoense desses 600 vai receber cerca de 400 e pouco. Não, perfeito. Mas a gente aqui corrobora e comunga da mesma opinião, né? É obrigação vencer. O erro foi do Anselmo Ramon, que bateu aquele pênalti cavadinho e errou. Claro, se tivesse feito, maravilha, né? Perfeito e tal. Mas errou. E tem que falar, a arbitragem tirou da Chapecoense esse valor também, com o pênalti no jogo de ida. Sabe o salto alto? Eu acho assim... Salto alto e pouco futebol, né? Jogou nada. Eu acho assim, você tem divisão justamente por isso. E eu não tô querendo aqui ser... desmerecer adversários que jogam quarta divisão, que jogam terceira divisão. Porque a Chape já esteve lá, né? Já esteve lá. Mas, por exemplo, se em 2008 que a Chapecoense encontrou o Inter, né? Sim, eliminou o Guarani e depois pegou o Inter. Pegou o Inter aqui em Chapecó. Se em 2008 o Inter não tivesse feito os 2-0 aqui, o Inter ia ser massacrado pela sua torcida. O Inter jogou o básico para fazer 2-0 aqui. Sim. Fora de casa, a Arena Condá lotada. E era uma época diferente, né? Que o time melhor ranqueado precisava vencer de 2-0 para não ter jogo de volta. Exatamente. Fez o necessário para não ter o jogo de volta, mas fez. O ABC estava jogando... O Guerreiro meteu uma carrinho por trás e foi expulso. O ABC estava jogando a D, Série D, são 3 divisões abaixo da que a Chapecoense estava jogando. A Chapecoense foi finalista do Campeonato Catarinense. Em hipótese alguma, essa é a minha opinião, em hipótese alguma poderia ter tomado 3-0 fora de casa. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O árbitro tirou também da Chape. Sim, não poderia ter perdido 3-0 nem, mas Nunca. Tu pode perder de 2-1, tu pode perder de 1-0, tu pode perder de 3-2, entende? Aquele jogo, sabe, que você ataca e o cara contra-ataca. Mas 3-0 não dá. É a mesma coisa que você me disser assim, Chapecoense pode empatar com o Motoclube? Cara... Não pode, né? Não pode empatar. Também acho que não. Não pode. Tem que vencer. E não vem falar do campo que vai ser lá no Castelão, não. de Maranhão, né? Onde Sampaio Corrêa joga, né? Série B. Não, vai condições vai ter. Uhum. Então,
Não é questão de arrogância, mas é... Isso. Cara, porque assim, às vezes as pessoas falam, pô, você tá sendo arrogante. Cara, existem divisões do futebol. E os times, eles vão... por exemplo, a terceira cota ali, no terceiro grupo que a Chapecoense está, é o mesmo grupo do motoclube. Sim. Sim, mas na parte financeira. Na parte financeira, exatamente. Então, teoricamente, o dinheiro vale muito mais lá do que aqui. Isso pode ser um diferencial na raça, no bicho, blá, 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 blá. Claro. Mas não tem como. Seria uma superação enorme aí do motoclube. Sempre dá, né? Sempre dá. Só se tiver com a gasolina aditivada, né? Mas sabe que... A terceira curiosidade. Motoclube é que era um clube de moto. Não. E além disso, né, cara? A Chapecoense não pode nunca perder para um time que não tá jogando o esporte dele, né? Meu Deus. Eles estão na Série D. Sim. Série D, o motoclube tá na Série D. Não, tudo bem, tá na Série D. Eu acho que a Chapecoense tem a obrigação de vencer e passar de fase. É bonito o escudo do motoclube, né? Tem uma roda no meio. Deixa eu ver. Ó, tem a rodinha lá no meio. Ah, legal. Asas, né? Mas eu acho da hora, acho bem bonito. Bem bacana. Se eu fosse no Maranhão, eu torceria pro motoclube. Com todo respeito ao pessoal da Bolívia querida. Eu vou pra lá... Eu não Vai me trazer uma camisa... torceria pro Sampaio Correia por causa do... Eu não torceria pro Sampaio Correia porque eu acho o uniforme do Sampaio Correia muito feio, cara. Segunda eu tô indo pra lá e tomara que esse podcast não chegue até a torcida organizada do motoclube. Mas eu seria do Sampaio, pô. Cara, quadricolor não dá. Ciel, Bolívia querida. Ciel, o que tem o Ciel? Jogava tá lá no Sampaio? Jogava lá. Mas não saiu? Pimentinha, não é? Pimentinha, sim. Atacante, Pimentinha tá lá. Será que o Ciel tá lá ainda? No Sampaio? Little Pepper. Galera, enquanto você procura aí, a gente vai embora porque a rádio... Cuidado com o Ted Love, hein? Tá fazendo 37 anos, Rádio Oeste Capital. Então, os nossos... Emerson Knight. Parabéns à Rádio Oeste Capital. Ted Love. Que faz 37 anos no momento que a gente tá gravando esse podcast, no dia 22 de fevereiro. Tem um Enzo com 2 Z no motoclube. Meu Deus. Enzo. Se nós perder pra esse time aí, meu pai. Não. E tem o Diego Renan lá, hein? Mas Diego não Renan? É o Diego Renan, é outro Diego Renan. E a rádio tá fazendo 37 anos. O Giovanni Martinello fez na segunda 46. E a nossa chefe, a Luciana Lang, tá fazendo... Então a gente vai acabar a idade da chefe, assim, na 6 caruda. minutos antes do prazo, das 16 horas, porque nós temos o bolo para comer. Ciel tá no Tombense, já fez 3 gols em 4 jogos. E a gente tá indo para lá comer esse bolo em comemoração a 3 grandes aniversários, Rádio Oeste Capital, Giovanni Martinello. Tá com a foto do bolo aqui. Deixa eu ver. Ele tá com a Olha foto aí. do bolo. Eu vi que ele tava olhando pro celular. Eu falei, o que ele tá olhando pro celular? Tá lendo algum texto? Não, ele tá com a foto do bolo ali. Foto e o salgadinho atrás lá, ó. Só tô Vocês têm que guardar pra mim. Só Guardamos. antes uma informação. Olho no Dagson. Quem? Dagson Estreou na última partida. Fez 2 gols na semifinal do Maranhense. Tem que Cara, tomar o cuidado Ciel... pra ele não ferroar a gente, né? Com a daga. Meu Deus. O Ciel fez 4 jogos pelo Tombense e 3 gols. Ele só não fez gol em um jogo. Sim. Ele tem 40 anos. Ele foi um dos artilheiros do Brasil, né? Na última temporada. Sim. E outro que foi artilheiro do Brasil foi o... Olávio, que tá na Campinense. Esse jogador o Dudu quer trazer. 28 anos, cara, ele é forte, ele joga de meio, joga de atacante, centroavante, estilo Júlio Batista. Cara, ele cabeceia bem, ele chuta bem com as 2 pernas, só tem que ver se num campinho bom ele vai bem também. Guarde esse nome, Olávio. Olávio, cara. Edson Koguta, a gente tá indo. Muito obrigado pela estreia aqui do nosso Pode Mais podcast aqui nos estúdios da Voice, com a produção do Edson Koguta, com a participação hoje do Rangelzinho e do Dudu Florão. A gente volta quando? Quarta-feira. Não. Sim. Não, porque quarta-feira o Rio não vai estar aqui, hein? Quinta-feira. Segunda, pô. Não, segunda-feira eu já prometi no começo do podcast que nós não iríamos usar as horas caras aqui da Voice. Batendo trabalho da Carudo. Não, o Mais Chape vai sair. Vamos fazer assim, final ó. de semana, Vamos fazer assim, ó. Se vencer o Ercílio Luz, a gente faz. Beleza. Se perder, a gente não faz. Se empatar, a gente pensa. Isso. Então tá marcado. Pra Brahma, duplo malte, Tá cremosidade. marcado ou não tá, né? É só
Pô, deixa eu fazer o texto. Tempo ocioso, hein? Bramosidade é a cremosidade que só a Brahma tem. Brahma Duplo Malte é oferecida pela ACB Bebidas. A gente volta na terça, ou na segunda, ou na quarta, ou na quinta. Tchau, Brasil!